E aí, seja muito bem-vindo de volta ao canal. Hoje nós vamos bater um papo sobre mais um título Absolute que chegou nas bancas. Estou falando de Flash, Absolute Flash, o início de uma nova era. Então vamos ver o que o Jeff Lemire vai trazer para a gente nessa HQ do Velocista Escarlate. Então, editor, roda a vinheta e vamos para a resenha. E aí, fala comigo, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje a gente vai resenhar mais um título Absolute, né? Como eu disse na introdução, a gente vai resenhar Flash, Absolute Flash, tá? Publicação aí da Panini Comics. Depois da gente ler Batman, Superman, Mulher Maravilha, né? E o Saulo ter resenhado aí o Caçador de Marte, agora chegou a hora do Flash, tá? Mas antes da gente partir pro vídeo, vou fazer aqueles 3 pedidos que eu sempre faço, né? Se você está chegando no canal Resenha 81 agora, se inscreve no canal, ative notificações para receber novos vídeos, tá legal? E se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda. Você ajuda demais o engajamento do canal aqui nessa plataforma tão concorrida que é o YouTube. Desde já, o meu muito obrigado aí para quem se inscreveu, para quem comenta, para quem curte e para quem compartilha os vídeos aqui do nosso canalzinho, beleza? Vamos começar, né? Vou fazer a resenha daquele jeito que a gente sempre faz aqui, né? Vou mostrar o editorial e falar um pouco do roteiro e da arte e dar minha opinião sobre a HQ, tá legal? Vou começar com o editorial, né? Publicação da Panini Comics nesse formato americano, né? Aquele padrãozinho que está sendo o usual da Panini aí para as mensais, né? Então, capa cartonada, essa aqui é a primeira capa, essa aqui é a quarta capa, não tem verniz aplicado, a capa é capa cartonada, tá? O miolo é o couché colorido, tá? É o papel couché colorido. Vou mostrar um pouco da arte lá que a gente vai falando do roteiro, tá? Esse é em couché colorido. Nós vamos ter aqui um total de 56 páginas. Vai compilar, né, 2 edições aí do Absolute Flash lá de fora e saiu num valor de R$19,90 em banca, tá? Essa HQ vai trazer 2 títulos, 2 histórias. A primeira história de Dois Mundos, parte 1, e a segunda história de Dois Mundos, parte 2, tá? O responsável pelo roteiro é o Jeff Lemire, né? O pessoal deve conhecer ele aí de obras como Gideon Falls, Black Hammer. Ele também fez aquele The Ascender, que não foi para frente aqui no Brasil, né? Saíram, se eu não me engano, só 2 edições, então ele publicou também, ele escreveu também Descender, tá? E as artes são do Nick Robles, tá? O Nick Robles é o responsável aí pelas ilustrações, beleza? Então esse foi o editorial, né? Lembrando que é lombada canoa com grampos, né? Então, pessoal, esse aí foi o editorial dessa HQ, né? Agora vamos partir para a arte e para o roteiro, né? Assim como todo Absolute, o primeiro número ele vem com mais páginas, né? 56 páginas, e o Nick Roberts faz um trabalho legal, tá? Eu estava muito ansioso para ler essa HQ aqui, principalmente por causa do Jeff Lemire, tá? Eu gosto muito do trabalho dele, desde lá de Gideon Falls, passando por Black Hammer, né? E eu estava querendo ler sobre o que ele escreveu no Absolute Flash, né? E eu gostei, tá, pessoal? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um Wally West como personagem principal, né? E o Barry Allen, ele vai estar na história também. E assim como a maioria das histórias do Flash atualmente, né? Ela vai estar ligado à viagem no tempo, né? Nós temos o Wally West morando aí numa base militar onde o pai dele trabalha, né? E nessa base militar, o Barry Allen, ele é um cientista e acaba surgindo um elo entre o Barry e o Wally, né? E o que vai acarretar em um acidente no laboratório onde o Barry Allen trabalha.
e a partir desse momento o Wally West ele vai desenvolver as características de velocista, né? E o Jeff Lemire, ele conta essa história transitando, né, transitando entre passado, presente e futuro. Só que tem uma parte aqui da história, do roteiro, que a gente percebe que não se trata de uma realidade linear. Tudo leva a crer também, né, que o Absolute Flash, além dele transitar na linha temporal dele, ele vai transitar em linhas temporais paralelas, né? Pelo menos é o que aparece aqui. E nós vamos ter releituras, né? Nós vamos ter releituras aí de vários personagens ligados ao Velocista Escarlate aí, né? Sendo que o que mais chamou minha atenção foi o Grodd. O Grodd, aqui no Absolute Flash, vai ser esse mico aí, né? Ele deixa de ser aquele gorila inteligente e passa a ser um mico, né? Um primata menor aí, né? E essa foi a arte do Nick Robles, né? E o roteiro é basicamente isso, tá? Nesse primeiro volume, o Jeff Lemire ele tá colocando as peças em jogo, né? E ele tá mostrando como que vai funcionar a narrativa dele. Eu acho que ele vai permanecer mantendo aí o Flash transitando sempre nesses três momentos da vida dele, né? Primeiro você começa lá no passado, com ele tentando entender o que está acontecendo, por que ele voltou no tempo, depois no agora, né, no presente, onde ele vê o acidente acontecendo, né, como que ele ganhou essa habilidade, e no futuro, onde ele já é um herói constituído, ou um vilão constituído, né, a gente vai ter que esperar para ver o que o Lemire vai trazer para a gente aí com relação ao Wally West, tá? E tem alguns pontos interessantes, por exemplo, ele mostra o Barry Allen em um momento de um jeito, do outro ele mostra de outro. Eu não quero dar spoiler aqui, tá? Mas parece que ele deve seguir esse roteiro que eu comentei com vocês. O Wally West, ele vai transitar no tempo, mas não só numa linha temporal, tá? Tipo o que acontece, né, naquela história muito famosa que ele volta, né? Que ele volta e acaba interferindo, aí gera uma linha temporal alternativa, né? Eu esqueci o nome da história aqui, eu vou ver se o editor coloca aqui no corpo do vídeo, até que o Batman é o pai do Batman, né? O Thomas Wayne, eu esqueci o nome da história, fugiu aqui, tá, pessoal? Me desculpe, tá? Mas é isso também que o Lemire vai fazer. Ele vai escrever de um jeito bem interessante esse trânsito do Wally West durante o tempo, tá? E nessa primeira história a gente vê que o Wally West está perdido ainda, né? Nessas duas primeiras histórias ele ainda está começando a entender o poder dele, né? Mas ele já demonstra ser muito poderoso aí quando ele é colocado para confrontar vilões, né? Para confrontar, no caso vilões não, né? Para confrontar personagens que o pai dele botou atrás dele para recuperá-lo, né? E ele já mostra ali um poder realmente bem acima da média. Tá legal? Esse é mais ou menos o roteiro, pessoal. Agora, a minha opinião, tá? Eu acho que eles escolheram o cara certo para trabalhar o Flash nessa questão de tempo, né? O Jeff Lemire já tem uma carga legal aí com esse tipo de esse tipo de narrativa, né? Por exemplo, você tem ali ele brincando um pouco com o tempo também lá em Black Hammer, né? Com a questão dos heróis ali daquele universo que ele cria, né? Então você já tem um Lemire, um cara mais experiente para tratar um assunto que é um pouco melindroso, né? Você não pode mexer muito, senão você acaba mudando toda a história e não muda somente a história do Flash, né? Mudaria toda a história aí desse universo Absolute. E um detalhe importante é que o Lemire também já apresenta aqui nesse primeiro volume ele já apresenta quem provavelmente, né, vai ser o vilão aí desse Flash, tá? O vilão principal aqui, pelo menos desse arco do Flash aqui, do Absolute Flash, beleza? Na minha opinião, é uma HQ é uma história que está começando agora. Para quem gosta do Flash, para quem gosta de viagem do tempo, é uma pedida legal, tá? Então eu curti Absolute Flash, tá? Não achei ruim não. Achei uma Absolute aí na média, né?
não é excelente como Superman, Mulher Maravilha e Batman, tá? Mas tá ali na meiuca ali, tá? Caçador de Marte eu ainda não li, então não posso dar minha opinião, tá legal? Então, Absolute Flash, volume 1 foi pra conta. Essa é a resenha de hoje e essa é a minha opinião. Agora deixa aqui embaixo, você leu Absolute Flash? Você gostou? Você achou interessante essa maneira de contar a história indo para o passado, indo para o futuro, mostrando o Wally West já um herói consolidado e um herói perdido ali naquele começo? Deixa tudo aqui embaixo. Deixa nos comentários a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para nós, tá? E desde já eu já agradeço você aí que deixou o seu comentário. Beleza? Então, pessoal, não esquece de comentar não, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo teve alguma utilidade para você e se você também leu essa HQ, deixa aqui embaixo, tá? Se você puder comentar e compartilhar, ajuda demais. Se inscreve no canal se não for inscrito e, mais uma vez, muito obrigado por ficar até agora no vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima resenha. Valeu!